Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer um jumper simples, tá? Um jumper ligando um ponto ao outro ponto. Isso aí que serve como exemplo, tá? Então não vai ter muito como identificar para onde eu vou puxar, se o componente está certo ou não. É apenas para a gente aprender a fazer o jumper, né? Puxar o fio corretamente. Então vamos lá para a placa. A gente está numa placa de sucata aqui, pessoal. Deixa eu ajeitar ela aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, bem visível, para vocês enxergarem. Deixa eu ver se está bom. Deixa eu melhorar a luz dela. Colocar ela aqui mais próximo. Tá? Deixar ela aqui, ó. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ligar esse ponto aqui, ó. Vou ligar esse primeiro ponto aqui a esse daqui, bem na frente dele, um ponto ao outro. A gente tem que começar com um simples, né? Então vamos fazer o mais simples possível, que seria ligar um ponto ao outro. O que eu faço por primeira coisa? Vou pegar um pouquinho de fluxo de solda, pega o seu palito, tá? E aplica aonde você vai trabalhar. É aqui e aqui, beleza? Um pinguinho para cada lado. Deixa eu completar ele aqui, ó. Por quê, pessoal? O fluxo ele sempre ajuda a gente soldar com mais facilidade, tá bom? Daí a segunda coisa, pessoal, vou preparar aqui o meu ferro de solda. Vou colocar um pouco de estanho. Ó, coloquei um pouquinho de estanho, não precisa ser muito, tá, pessoal? Bem pouquinho mesmo. Porque senão ele fica muito também, tá? Vamos pegar o nosso fio. Vamos colocar ele na posição correta. Ó, vamos colocar ele aqui no primeiro pino e vamos dar um leve toque para ele soldar lá, tá? Vamos ver se ele soldou. Ainda não. Ó, pessoal, soldou já. Agora, o que a gente faz? A gente vem aqui e vamos soldar nesse daqui, né? Que é o que a gente quer. Então, a gente posiciona ele ali. E a gente coloca um pouco de estanho de novo na nossa ponta de ferro de solda, segura com a pinça em cima do componente e dá um leve toque assim, ó, com o ferro de solda. Ainda não soldou, então vou fazer de novo. Ó, aplicar um pouco de estanho aqui no componente e soldou. Agora a gente pega o bisturi, segura ele aqui e corta aonde a gente quer cortar. Se é aqui, ó, a gente segura com o bisturi assim e puxa o fio para cima, ele se rompendo dessa forma. Vamos dar uma limpada aí e vamos enxergar o que a gente acabou de fazer. Aplicar um pouco de álcool isopropílico, que dá para a gente enxergar melhor. Pegar um pouquinho aqui do pincel não, do cotonete. Vamos dar uma limpadinha aqui no local onde a gente jumpeou. E vamos ver se a gente conseguiu fazer corretamente. Ó, aqui para mim ficou um pouco de solda. Sem querer eu bati no componente do lado. Não tem problema. Só você vir aqui e tirar o excesso. Sim, pronto. Pessoal, o que a gente fez? A gente jumpeou o jumper mais simples, que é o que? É ligar um ponto A ao ponto B. Por que isso, Bruno? Porque o ponto A ele tem continuidade com o ponto B, com esse componente. Só que por algum motivo ele se rompeu. Por isso que a gente tem que fazer o jumper, tá? E qual que é o jumper simples? É esse daqui, ó. É você pegar um ponto que se rompeu, ligar para o outro ponto. Bruno, mas essa linha tem relação com esse componente? Não sei.
A gente tem uma aula explicando sobre como encontrar os pontos para jumper. Essa aula é só para você aprender a jumpear, tá? Você fazer o jumper com o fio. Então, eu não sei se esse componente aqui tem relação com essa trilha aqui, tá? Até porque ela não estava danificada, essa placa é de sucata. É mais para a gente aprender, tá? Mas olhando, grosso modo, né? Aqui, deixa eu aproximar mais para vocês, ó. Olhando, grosso modo, eu posso afirmar para vocês que esse componente tem relação com a terceira trilha, esse com a quarta, vamos ver mais. Esses dois aqui, ó, com esse, esse com esse com esse. Olhando a grosso modo. A gente vai ter uma aula explicando sobre isso, por que eu estou falando isso, mas dando uma explicação simples, é porque isso aqui é uma trilha visível. Você concorda comigo que, ó, desse pino 3 tem essa parte aqui, ó, ele sai dessa trilha do pino e vem diretamente para esse componente? Então isso aqui a gente chama de trilha visível. Essa quarta trilha, mesma coisa, sai do pino quarto, vai indo e liga para esse componente. Esse daqui é a mesma coisa, ó, é uma trilha menor, mas é uma trilha. Essa aqui também, ó, é uma trilha. Então, a gente vai ter uma aula específica falando sobre esse assunto. Beleza, galera? Então é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula, é só deixar nos comentários que a gente responde vocês. Tamo junto, até a próxima aula. Valeu!